Estou passando aqui hoje para falar sobre Natal. Nós agora no dia 25 de dezembro vamos comemorar o Natal de Jesus Cristo, o nascimento de Jesus Cristo. Não vou aqui, como cristão evangélico, entrar no mérito se foi no dia 25 ou se não foi no dia 25 que Jesus nasceu. Está provado, né? Assim, que não foi no dia 25 que Jesus nasceu. Mas a tradição nos apresenta e eu não vou me levantar aqui veemente contra a tradição, dizendo, ó, porque não foi dia 25 e não sei o quê. Eu não vou entrar nessa, pois não há necessidade de entrar nessa. O fato é que Jesus Cristo, o Filho de Deus, nasceu com um propósito, com uma missão, cumprindo o desejo de Deus, cumprindo uma promessa do próprio Pai. E eu vou citar aqui 3 versículos do Antigo Testamento. O primeiro deles, no capítulo 7 de Isaías, onde diz que a Virgem conceberá e dará à luz a um filho. Então a Virgem seria a mãe de um filho. E esse filho, subentende-se que traria consigo alguma mensagem, alguma apresentação importante para a humanidade. Fica muito mais claro e muito mais evidente a missão de Jesus quando o próprio Isaías, no capítulo 9, no versículo 6, nos disse: um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, príncipe da paz e pai da eternidade. O mesmo Isaías, agora no capítulo 53, apresentando Jesus já maduro, Jesus já adulto, Jesus já com o ministério desenvolvendo e apresentando a parte final do ministério de Jesus, dizendo que ele era homem de dores, experimentado no trabalho, e como um de quem escondia ele o rosto, não tinha beleza e nem formosura. Todavia, ao Pai agradou moê-lo, fazendo enfermar, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. E no versículo 12 do capítulo 53, ele diz assim: com o fruto do seu trabalho ficará ele satisfeito, referindo-se à parte final da vida de Jesus, que foi o sacrifício na cruz do Calvário. É importante para nós, em especial cristãos, mas eu quero ampliar o leque, é importante para nós que essa mensagem de Jesus já tem sido pregada século após século. Ela tem enfrentado, eu não vou colocar enfrentar, tá? Eu vou tirar o termo enfrentar. Eu vou colocar no lugar de enfrentar, eu vou colocar um outro adjetivo. Eu vou colocar superar, tá? Em vez de superar, de suportar, eu vou colocar superar. Ela tem superado durante os séculos uma série de situações adversas. O cristianismo, ele começa com a abordagem de Jesus: sobre esta pedra edificaria minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E aí ele chama os seus discípulos e disse: eis que vos dou poder e vocês serão minhas testemunhas aqui em Jerusalém, em Samaria, na Judéia e até os confins da terra. Né? Vocês vão falar de mim, vão anunciar essa mensagem. Qual mensagem? Qual mensagem? A mensagem que Jesus Cristo é o Salvador da humanidade, que nasceu da Virgem Maria, que foi crucificado, morto, sepultado, mas não fica preso, a morte não consegue mantê-lo ali na prisão da morte, ressuscita ao terceiro dia, né? Volta para a destra da majestade do Pai, e aonde está aguardando os finalmente, está aguardando o desfecho da história da humanidade dentro da proposta escatológica divina. Esta mensagem de Jesus tem sido propagada desde então. Começa com Jesus próximo ao Mar da Galileia, né, ao lago de Genezaré, ali naquela região,
com algumas pessoas ouvindo, 12 homens recebem uma missão, um grupo não muito maior do que 70 pessoas aceitam e abraçam essa mensagem, e essa mensagem então ela vai entrando na cultura de então, ela vai fazendo o convencimento, ela vai fazendo um convencimento inexplicável, sem arma, sem imposição. A maioria dos pregadores, dos ensinadores, no princípio, eles eram analfabetos ou iletrados ou semi-iletrados. Paulo e mais um ou outro tinham um conhecimento cultural mais elevado, mas a maioria era composta de pessoas simples, mas elas tinham uma paixão e elas defendiam aquela mensagem com tanta coragem, com tanta força. E aí Roma sucumbe em menos de 3 séculos. A mensagem cristã ela avança de uma maneira tremenda, alcançando aí o coração das pessoas, a ponto de se tornar a religião do império. Era uma religião, vou chamar de religião, era uma religião no império, perseguida, morte sistemática, os imperadores romanos matavam mesmo, os primeiros padres, os primeiros pastores, os primeiros líderes morriam mesmo, e as mortes eram bárbaras, mas em vez de diminuir, em vez de segurar, a questão era que ia aumentando, ampliando cada vez mais o crescimento dessa doutrina, desse ensino, dessa igreja. Surgiram então ali o que se é chamado de heresia, alguns ensinos que não estavam coadunando com a mensagem que os primeiros pais da igreja tinham recebido, como Paulo disse, assim como eu recebi, eu também vos ensinei. Então algumas pessoas começaram com um ensinamento diferente, aí levantaram os pais da igreja de uma forma assim muito firme, defendendo a fé, o chamado apologeta, enfim. A mensagem cristã, ela avançou pelos séculos, ela superou todas as adversidades que se possa imaginar. Quando você estuda a história, você vai perceber que em algum momento a liderança cristã, capitaneada pelo Papa, pelos papas da época, pelos bispos, pela liderança da época, impunham força, aí usaram armas, usaram de força, mas não foi a arma, não foi a força que manteve a igreja, a mensagem cristã viva e eficiente até nos dias de hoje. Não foi um momento da história que ela reagiu assim, mas se você voltar lá naquele ponto da história, você voltar lá naquele momento da história e fazer um estudo honesto, sistemático e honesto do que está acontecendo, da cultura, do costume, da época, você vai ver que a igreja está reagindo, de uma maneira relacionada ao ponto daquela época. Muitos, a partir de um momento do iluminismo, ali mais especificamente do iluminismo, que se levanta a ideia da humanidade se livrar, tirar de sobre os seus ombros a força da religião, a força do cristianismo, sobretudo. E aí se levantaram grandes pensadores, homens assim, com habilidade, com a cultura excelente, mas ainda assim o cristianismo vai superando, a mensagem cristã vai superando e transformando vidas. Porque me parece que a mensagem de Cristo, ela não mexe apenas no intelecto do ser humano, ela mexe no ser humano como um todo. Como um todo. Então, nesse Natal, eu quero dizer que Jesus Cristo, ele continua o mesmo ontem, hoje, e acreditamos no que diz a palavra de Deus e será eternamente o mesmo. Ele não muda. Independente da cultura, independente do sistema político,
independente da corrente ideológica, a mensagem do Senhor Jesus continua valendo para todas as pessoas. Imagino que você possa pensar nisso, tá bom? Deus te abençoe. Pense nisso. O Natal está aí. Aproveite o seu Natal para celebrar com a família, para celebrar com os amigos, para celebrar com todas as pessoas. Mas acima de tudo, pense em Jesus. Ele vai transformar e te ajudar você, tá bom? Grande abraço, em nome de Jesus.